Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de descoberta e reflexão. Hoje, eu quero começar com uma pergunta que talvez você já tenha feito a si mesmo no silêncio da madrugada. Ou naquele momento em que o peso do mundo parecia insuportável sobre os seus ombros, já aconteceu de você se sentir completamente encurralado, preso em um ciclo de problemas que parecia não ter fim, onde a única coisa que você conseguia enxergar era um beco sem saída? É uma sensação sufocante, não é? A sensação de que a vida está acontecendo asterisco com asterisco você, e não asterisco para asterisco você. Mas e se eu te dissesse que a chave para destrancar essa prisão não está em mudar as circunstâncias externas, mas sim em ajustar uma pequena lente dentro da sua mente? Hoje, vamos explorar a história de um homem chamado Jones, um senhor de idade indefinível, que carrega uma mala velha e uma sabedoria que transcende o tempo. Estamos falando do livro De Notices Returns, ou como foi traduzido de forma belíssima, UNHNHT Tonem SPHN, As Pequenas Coisas que Criam o Destino. A nossa história começa com Andy, o narrador, que reencontra Jones de uma maneira tão misteriosa quanto a primeira vez que o viu, anos atrás. Jones não é um guru de palco, nem um milionário excêntrico. Ele é um homem simples, que usa jeans e camiseta, tem cabelos brancos como a neve e olhos azuis penetrantes que parecem enxergar a alma das pessoas. Ele tem o hábito peculiar de aparecer exatamente quando é necessário e desaparecer sem deixar rastros. Andy, agora um escritor estabelecido, encontra-se em um momento de bloqueio criativo e ansiedade. Mas logo percebe que sua própria luta é apenas o pano de fundo para as batalhas muito maiores que estão sendo travadas pelas pessoas ao redor. Pessoas na pequena cidade costeira de Fairop e Orange Beach. E é aqui que Jones entra em ação, não para resolver os problemas com um estalar de dedos, mas para oferecer algo muito mais poderoso: perspectiva. Vamos caminhar juntos por entre as histórias entrelaçadas neste livro, começando por Baker Larson. Imaginem um homem jovem, trabalhador, mas que está prestes a perder tudo. Baker é um agricultor que viu suas colheitas serem destruídas por pragas e pelo clima. Ele está endividado até o pescoço, a execução da hipoteca de sua casa é iminente. E o desespero tomou conta de tal forma que ele se encontra em um campo, segurando uma espingarda, pronto para atirar em pássaros que estão comendo o resto de sua plantação arruinada. É uma imagem forte, de um homem no limite. E quem está lá, parado no meio do campo, calmamente observando os pássaros? Jones. O encontro inicial é tenso, quase violento, mas Jones desarma a raiva de Baker não com força, mas com uma verdade desconcertante. Jones diz a Baker algo que ecoa profundamente: você não tem nada para fazer. Baker, indignado, lista todas as suas preocupações, mas Jones insiste. Ele aponta que Baker estava ocupado tentando ser normal. E aqui reside a primeira grande lição que precisamos absorver. Jones explica que se você fizer o que todo mundo faz, você terá os resultados que todo mundo tem. E, estatisticamente, a maioria das pessoas não vive uma vida extraordinária, elas vivem vidas normais, cheias de dívidas, estresse e relacionamentos medíocres. Jones desafia Baker: você quer ser normal? Você quer um casamento normal? Filhos normais? Finanças normais? A resposta, claro, é um retumbante não. Se queremos resultados extraordinários, precisamos parar de agir de acordo com o consenso comum. Precisamos abraçar o anormal, o diferente. Jones ensina a Baker que a falta de opções, aquele momento em que parece que não há saída, é na verdade um presente disfarçado, pois nos obriga a pensar de maneira criativa, a buscar soluções que nunca teríamos considerado se estivéssemos confortáveis. É a partir dessa conversa que Baker começa a reconstruir sua vida, não plantando mais do mesmo, mas descobrindo talentos ocultos na culinária e na mecânica de barcos, transformando sua paixão e habilidade em serviços de alto valor que ninguém mais estava oferecendo daquela forma. Enquanto acompanhamos a transformação de Baker, somos apresentados a outro casal, Bart e Kelly Porter. Eles representam a ansiedade moderna da parentalidade. Eles amam seus filhos, querem o melhor para eles, mas sentem-se perdidos em um mar de conselhos contraditórios.
Jones os encontra e, de forma socrática, começa a desmontar as suposições deles. Ele usa uma analogia brilhante sobre o cultivo de limões Meyer. Kelly havia tido sucesso com seus limoeiros porque seguiu instruções específicas baseadas no resultado que ela queria, frutos doces e abundantes. Jones então pergunta: qual é o fruto que vocês querem colher com seus filhos? Essa é uma pergunta que para o tempo. Frequentemente, como pais ou líderes, estamos tão focados no fazer o melhor possível no dia a dia que esquecemos de definir claramente qual é o objetivo final. Jones argumenta que fazer o melhor possível não é um padrão. É uma tentativa vaga. Sem um padrão claro, sem um acordo sobre o que constitui um adulto bem-sucedido, e não estamos falando apenas de dinheiro, mas de caráter, bondade, responsabilidade, é impossível criar um processo eficaz de educação. Jones convida o casal, e a todos nós, a escrever uma lista de resultados desejados. Eles listam coisas como ser grato, ser alegre, ser financeiramente astuto, ser humilde. E é nesse ponto que Jones faz uma distinção cirúrgica entre integridade e caráter. Muitas vezes usamos essas palavras como sinônimos, mas Jones nos alerta que elas são diferentes. Integridade, diz ele, é a capacidade de realizar o que foi prometido, é ser confiável, como uma ponte que não cai. Um vilão pode ter integridade se ele sempre cumpre suas ameaças. Mas o caráter? O caráter é a vontade de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando é difícil. Uma pessoa pode ter integridade, ser consistente, mas não ter caráter, fazer o bem. Para criar filhos extraordinários, ou para sermos pessoas extraordinárias, precisamos de ambos. Precisamos da estrutura da integridade e da bússola moral do caráter. Essa lição reverbera não apenas na educação dos filhos, mas em como conduzimos nossos negócios e nossas vidas pessoais. Seguindo o fluxo dessa narrativa rica, encontramos Jack Bailey, um homem de negócios extremamente bem-sucedido que conhece Jones há décadas. A história de Jack serve como prova viva dos princípios de Jones. Ele ensina a Baker, e a nós, sobre o valor de viver na ambiguidade. A maioria das pessoas foge da incerteza. Quando não sabemos a resposta, quando não sabemos como fazer algo, tendemos a desistir ou a dizer, isso não é para mim. Mas Jones, através da experiência de Jack, nos ensina que a ambiguidade é o guardião do tesouro. A verdadeira sabedoria e o sucesso residem do outro lado da confusão. A pessoa madura diz, eu ainda não sei fazer isso, mas vou persistir na incerteza até aprender. Essa mudança de eu não consigo para eu ainda não consigo é monumental. É a diferença entre a estagnação e o crescimento contínuo. Jack também ilustra o poder de criar valor para os outros. Ele conta como, durante uma crise econômica, em vez de focar em vender carros, ele transformou sua concessionária em uma oficina de reparos de brinquedos gratuita para a comunidade durante o Natal. Ele não focou no lucro imediato, mas em servir. E o resultado? Ele construiu relacionamentos. Ele construiu confiança. E quando a economia melhorou, adivinhem de quem as pessoas compraram seus carros? Do homem que consertou a bicicleta do filho delas de graça. Isso reforça a ideia de que o verdadeiro valor de um negócio, e de uma vida, é medido pelo quanto ele enriquece a vida dos outros. Muitas vezes de maneiras que não têm nada a ver com a transação comercial principal. Mas talvez a parte mais emocionante e emocionalmente carregada do livro seja a interação de Jones com Mary Chandler, a esposa de Jack. Mary está sofrendo profundamente. Sua mãe está em um estágio avançado de Alzheimer, e Mary sente que a mãe já se foi, que o corpo que resta é apenas uma casca vazia. E que a situação é cruel e sem sentido. A amargura e a dor a consomem. Jones, com uma compaixão infinita, desafia essa visão. Ele pergunta a Mary, como está sua mãe? Mary responde com raiva que ela não está bem, que ela está morrendo. Jones, no entanto, insiste que ela está viva. Aqui, Jones toca em um ponto nevrálgico sobre como lidamos com o sofrimento e a doença. Ele sugere que, talvez, a mãe de Mary ainda tenha um propósito, mesmo em seu estado debilitado. E qual seria esse propósito?
Ensinar a Mary. Ensinar a ela sobre paciência, sobre amor incondicional, sobre cuidar de alguém que não pode retribuir, sobre lidar com a própria dor. Jones canta uma canção de ninar que a mãe de Mary costumava cantar para ela quando criança, invertendo os papéis. É um momento de catarse pura. Mary percebe que, ao focar na perda e na injustiça da doença, ela estava perdendo a oportunidade de amar sua mãe até o último suspiro e de aprender as lições finais que a vida dessa matriarca tinha a oferecer. A perspectiva mudou de isso é um fardo inútil para está é uma lição sagrada de amor. E então, chegamos ao clímax da narrativa, um evento que une todos esses personagens e lições em uma experiência prática e inesquecível. O fenômeno do jubileu. Jones acorda Baker, Ceali Christie, uma fotógrafa que também estava buscando o seu caminho, no meio da madrugada. Ele os leva para uma praia escura, dá a eles redes e lanças, e diz para entrarem na água. Eles estão cansados, confusos, com medo e, francamente, duvidando da sanidade do velho. Sigam-me, diz Jones. Tenham fé. Eles entram na água escura, resmungando, tropeçando, questionando. Mas então, acontece. A água começa a ferver de vida. Camarões, linguados, caranguejos, uma quantidade inimaginável de vida marinha começa a vir em direção à praia. Um fenômeno natural raro conhecido como jubileu, causado por condições específicas de oxigênio na água. De repente, a escassez se transforma em abundância absoluta. Eles enchem sacos e mais sacos. O medo se transforma em euforia. O trabalho árduo no escuro se transforma em uma colheita milagrosa. Jones havia orquestrado tudo. Ele sabia que o jubileu estava chegando. Ele sabia que eles precisavam de dinheiro rápido para financiar seus novos sonhos, as câmeras de Christie, o negócio de jardinagem de Ceali, os equipamentos de Baker. Mas mais do que o dinheiro, ele queria ensinar-lhes sobre a fé. Sobre confiar no processo mesmo quando você não consegue ver o resultado. Sobre estar preparado e posicionado quando a oportunidade, o jubileu, chega. Se eles tivessem ficado na cama, ou se tivessem desistido no meio do caminho escuro da floresta, teriam perdido o milagre. A venda dos frutos desse mar para um distribuidor local na manhã seguinte fornece exatamente o capital inicial que cada um precisava para dar o primeiro passo em seus novos empreendimentos. Não foi sorte, foi orientação, obediência e ação. Jones mostra que o universo, ou Deus, como é frequentemente referido no livro, tem recursos abundantes. Mas muitas vezes precisamos caminhar através da escuridão e da incerteza para acessar a luz. Ao final, como sempre, Jones parte. Ele não fica para os aplausos. Ele deixa Baker, Ceali, Christie, Jack, Mary e o próprio Andy com algo muito mais valioso do que ouro, a capacidade de ver. Ele deixa a certeza de que ele está sempre por perto. Uma metáfora para a ideia de que a sabedoria e a perspectiva correta estão sempre acessíveis se estivermos dispostos a procurá-las. Refletindo sobre toda essa jornada, o que podemos levar para as nossas vidas hoje? O livro De Noticer Returns nos convida a fazer uma auditoria rigorosa das nossas crenças. Quantas das nossas verdades são apenas suposições baseadas no medo ou no senso comum medíocre? Pensemos na lição de Baker, onde em sua vida você está aceitando o normal e colhendo resultados insatisfatórios. Onde você poderia ousar ser diferente? Talvez seja na forma como você gerencia seu tempo, como trata seu cônjuge, ou como encara sua carreira. Lembre-se, se você fizer o que a maioria faz, terá o que a maioria tem. E a maioria está cansada e frustrada. Ouse plantar sementes diferentes. Pensemos na lição dos porteiros. Você tem um padrão claro para a sua vida ou para a sua família? Ou você está apenas reagindo aos eventos do dia a dia? Definir o fruto que você quer colher daqui a 10 ou 20 anos muda radicalmente as decisões que você toma hoje. Se você quer colher gratidão, precisa plantar generosidade agora. Se quer colher sabedoria, precisa plantar leitura e reflexão agora. Pensemos na lição de Jack Bailey. Como você lida com a ambiguidade? Quando você não sabe o que fazer, você paralisa ou você investiga?
A confusão não é um sinal para parar, é um sinal de que você está prestes a aprender algo novo. É o desconforto do crescimento. Abrace isso. E, acima de tudo, como você pode servir? Como você pode adicionar valor à vida das pessoas ao seu redor sem esperar nada em troca imediata? Essa é a verdadeira moeda do sucesso duradouro. E, finalmente, a lição de Mary Chandler. Todos nós enfrentamos tragédias, perdas e situações que parecem injustas. A doença, a morte, o fracasso. Jones não nega a dor dessas experiências. Ele não diz para sorrirmos e fingirmos que não dói. Mas ele nos desafia a perguntar: o que isso pode me ensinar? Como isso pode me tornar uma pessoa mais profunda, mais compassiva, mais forte? A perspectiva não muda o fato, a doença ainda está lá, mas muda a experiência do fato. Transforma o sofrimento estéril em sofrimento fértil. A história termina com uma nota de esperança e responsabilidade. Andy, o autor, percebe que não precisa procurar heróis em terras distantes ou em tempos passados. Os heróis são pessoas comuns, como Baker, como Christie, como você e eu, que escolhem viver de acordo com princípios extraordinários. A geração grandiosa do passado não nasceu grandiosa, ela foi forjada por circunstâncias difíceis e por escolhas corajosas. E nós temos a mesma oportunidade hoje. A cultura em que vivemos, com todos os seus desafios e declínios, é o resultado das escolhas coletivas que fazemos. Se quisermos ver uma mudança no mundo, precisamos começar mudando a cultura dentro de nossas próprias casas, dentro de nossas próprias mentes. Precisamos ser os guardiões da perspectiva. Precisamos ser aqueles que, no meio da tempestade, conseguem enxergar o farol. Então, eu deixo vocês com este desafio: na próxima vez que se encontrarem em um momento de escuridão, seja financeira, emocional ou espiritual, lembrem-se da caminhada noturna até o jubileu. Lembrem-se de que a escuridão pode ser apenas o prelúdio para uma abundância que você ainda não consegue ver. Não parem de caminhar. Usem a vara da sabedoria para tatear o caminho, mantenham a luz da esperança acesa e, acima de tudo, estejam prontos para agir quando a maré virar. Porque ela vai virar. Jones pode ser um personagem de um livro, mas a perspectiva que ele representa é real e está disponível agora mesmo. Ela está nas perguntas que você faz a si mesmo. Ela está na escolha de ser grato em vez de ressentido. Ela está na decisão de ser excelente em vez de normal. As pequenas coisas, de fato, criam o destino. Um pensamento muda uma ação. Uma ação muda um hábito. Um hábito muda um caráter. E o caráter muda o destino. Que possamos todos ter a coragem de prestar atenção nessas pequenas coisas e a sabedoria para permitir que uma nova perspectiva nos encontre. Muito obrigado por me acompanharem nesta reflexão profunda sobre De Noticer Returns. Espero que estas palavras tenham servido como uma pequena luz na sua jornada hoje. Até o nosso próximo encontro, continuem observando, continuem aprendendo e continuem buscando o extraordinário. Um grande abraço.